Sejam bem-vindos a mais um Jornal de Blind Spot, hoje num especial dedicado ao Fórum Económico Mundial, no seguimento da reportagem que o canal Sérgio Tavares realizou em Davos durante o encontro anual das elites globalistas. O que é o Fórum Económico Mundial, quais as suas características e as principais informações a reter deste encontro anual de 2024 serão então alguns dos aspectos que iremos abordar juntamente com o diretor do The Blind Spot, Nuno Machado, a quem dou as boas-vindas. Olá, Nuno. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos os telespectadores. E também a Mónica Rodrigues, diretora adjunta, ela que agora faz também companhia aqui no nosso jornal. Mónica, bem-vinda, obrigado pela presença. Obrigada, Sérgio, obrigada a todos, boa noite a todos. Vamos então dar início a mais um Jornal The Blind Spot. Começamos então por abordar essa organização não eleita por ninguém, mas que basicamente comanda e gere os destinos do mundo. Começo então, Nuno, por perguntar para quem ainda não conhece o que é esta entidade, o Fórum Económico Mundial. Bom, de forma muito sucinta, podemos dizer que é uma ONG que reúne a elite financeira, corporativa, política a nível mundial e supostamente abordam os problemas que consideram mais importantes e definem as soluções para os mesmos problemas. Sendo que estas soluções são essencialmente realizadas através de parcerias público-privadas, em que os Estados e agências globais se associam a essas grandes empresas. Talvez por isso o Fórum Económico Mundial, do Fórum Económico Mundial fazem parte praticamente todas as grandes organizações mundiais, até é difícil de destacar, mas algumas têm tido um papel em destaque, nomeadamente as farmacêuticas Pfizer e Moderna nos últimos anos, a Fundação Bill and Melinda Gates, desde há muito tempo, os grandes média como o New York Times, Bloomberg, e muitas personalidades como, por exemplo, Tony Blair e Al Gore, mas muitos outros. Resumindo o papel que eles assumem e citando o seu fundador e líder, Klaus Schwab, o objetivo deles, em geral, é moldar a realidade. E uma das formas de fazer é influenciar e colocar políticos certos nos cargos mais importantes. E, portanto, podemos ver agora um vídeo em que é o próprio Klaus Schwab a explicar como é que o faz. This notion to integrate young leaders is part of the World Economic Forum since many years. When I mention now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now, the young generation like Prime Minister Trudeau and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are actually young global leaders of the World Economic Forum. Este vídeo descreve um bocadinho mais a parte política, mas obviamente a penetração desta organização e de outras do género é em todas as outras esferas, também religiosa, vários tipos de organização, etc. Eu agora passava à Mónica para ela explicar um bocadinho mais a parte histórica. Exatamente, Mónica, essa é uma pergunta que é importante saber, que é como é que surgiu então este Fórum Económico Mundial? Muito bem, então nós podemos enquadrar, aliás, detectar várias fases. A primeira fase, naturalmente, surge em 1961, quando a organização é criada, com a designação Fórum Europeu de Gestão. Em 1961, Klaus Schwab, que era professor na Universidade de Genebra, convida 450 executivos de empresas da Europa Ocidental para a primeira reunião em Davos, no Centro de Congresso de Davos. E o objetivo é tão somente introduzir, apresentar aos empresários europeus novas práticas de gestão americanas. Portanto, daí até 1987, o Fórum Europeu de Gestão reúne anualmente em janeiro em Davos, até que em 1973 entra-se numa segunda fase. Há um alargamento dos objetivos,
em virtude de, muito associado aos problemas surgidos com a guerra do Yom Kippur e o colapso de Bretton Woods. E, na realidade, este alargamento de objetivos, que deixa de ser apenas para partilha de novas práticas de gestão, passa a ter outros problemas associados, como, por exemplo, problemas de dimensão social, económica e política, e pela primeira vez, então, os políticos europeus são convidados. Entra-se numa terceira fase em 1987 até 2018, em que a organização assume justamente uma ambição mais ambiciosa e passa a ter como objetivo ser uma organização mais de caráter supranacional e mais virada para a gestão dos próprios conflitos internacionais, como uma ONU. E nessa sequência, esta organização muda então o nome de Fórum Europeu de Gestão para Fórum Económico Mundial e cria uma plataforma para a resolução de conflitos internacionais, abrindo também escritórios em Nova Iorque, Pequim, Tóquio e São Francisco. E, na realidade, depois de 1987, chegamos à situação de, por exemplo, em 1992, líderes mundiais como Frederic Leclerc e Nelson Mandela serem convidados, como Arafat e Shimon Peres serem convidados em 1994 e, em 2017, já mais próximo de nós, é pela primeira vez convidado um político chinês como Xi Jinping. E, então, o discurso começa a focar no globalismo. Entramos numa quarta e última fase, em 2018, com uma maior ambição. E, na realidade, esta ambição vai ser expressa no discurso do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que fala pela primeira vez do aquecimento global e, justamente, em 2019, este Fórum Económico Mundial faz uma parceria com as Nações Unidas, a 13 de junho de 2019, para assinarem aquilo que eles chamaram como parceria estratégica e onde justamente o objetivo é acelerar e implementar a Agenda 2030. Portanto, a agenda esta associada ao desenvolvimento industrial sustentável global. Portanto, nós podemos concluir o quê? Que de uma organização de âmbito empresarial só de consulta e só para gestores vai apropriando assuntos políticos, económicos e sociais e vai integrando no segundo alargamento o convite a políticos, para depois aumentar ainda a sua natureza, aumenta o nome, muda o nome e passa a ter a ambição de ajudar na regulação dos conflitos internacionais e depois já no final, em 2018, pretende fazer esta parceria com a ONU para estar associado a uma organização de nível global e associada, portanto, à Agenda 2030. Portanto, o que é tido como um filho, esta organização, um filho de Klaus Schwab, que era aliás, um filho de um nazi, gestor de empresas no período nazi, podemos hoje, refletindo um pouco sobre esta mudança, esta transição, perceber que talvez o filho não tenha sido só o filho de Klaus Schwab, mas é talvez um programa mais ambicioso e vem na continuidade de um outro programa que Henry Kissinger tinha sido convidado a desenvolver em Harvard, um programa de liderança dirigido às elites, e este convite a Henry Kissinger tinha partido da própria CIA. Portanto, o que é o Fórum Económico Mundial? É para pensarmos e refletirmos. Exatamente. E passo aqui para o Nuno. Nuno, que características é que vocês destacam aqui então no Fórum Económico Mundial? Existem inúmeras, mas vamos destacar aqui algumas e depois também, quando falarmos do que aconteceu agora em 2024, outras também serão faladas. Uma é já bastante antiga, que é a recorrente declarações de emergências. Portanto, isso funciona como uma justificação para o modelo de sociedade, que eles consideram de stakeholders, em que os governos e as grandes corporações atuam em cooperação
para agilizar respostas sempre urgentes e que necessitam de grandes meios e grandes investimentos. Esse é o primeiro. O segundo, também aquele conceito de experimentar o bem comum, por isso necessitam de causas que apelem a essa noção, para assegurarem o nível de cumprimento das medidas que eles apregoam e que dizem que são essenciais para a sobrevivência humana. E, portanto, podemos ver um desses exemplos. Neste caso, falam da necessidade da água e dos problemas com a água e da escassez da água e da necessidade de se tomarem medidas, mas há várias outras. Mas podemos ver esse vídeo. That's also, of course, true with COVID, right? We are all only as healthy as our neighbor is on our street, in our city, in our region, in our nation, and globally. And did we solve that? Like, did we actually manage to vaccinate everyone in the world? No. So highlighting water as a global commons and what it means to work together and see it both out of that kind of global commons perspective, but also the self-interest perspective, because it does have that parallel. It's not only important, but it's also important because we haven't managed to solve those problems which had similar attributes. And water is something that people understand. You know, climate change is a bit abstract. Some people understand it really well. Some understand it a bit. Some just don't understand it. Water, every kid knows how important it is to have water. When you're playing football and you're thirsty, you need water. So there's also something about really getting citizen engagement around this and really, in some ways, experimenting with this notion of the common good. Can we actually deliver this time in ways that we have failed miserably other times? And hopefully we won't keep failing on the other things, but anyway. Outra característica é a fusão físico-biológico-digital. E digital, portanto, isto é mesmo de acordo com as palavras deles. Eles, por um lado, glorificam, exageram a importância e a evolução tecnológica, que obviamente que é importante, mas eles levam isso a um extremo, e depois, indiretamente, isso conduz a uma minimização da componente humana. E temos também outro vídeo que demonstra também isso, pela voz do fundador do Fórum Económico Mundial. Medical and biological progress and advancing very fast. But can you imagine that in 10 years when we are sitting here, we have an implant in our brains and I can immediately feel, because you all will have implants, and we measure your brain waves, and I can immediately tell you how the people react, or I can feel how the people react to your answers. Is it imaginable? Neste vídeo podemos ver as previsões que normalmente são muito exageradas e nunca se concretizam com a velocidade que são previstas, e depois tem já a ver com esta obsessão quase da mistura da componente física com a digital, com a biológica, destas componentes físicas todas. Pronto, é um dos exemplos, mas existem inúmeros, não só do Schwab, mas de várias outras personalidades próximas do Fórum Económico Mundial. E Mónica, o que é que pode acrescentar também sobre este Fórum Económico Mundial e as suas características? Muito bem. Por exemplo, uma delas é a diabolização do homem e o endeusamento da natureza. Ou seja, o que é que isto quer dizer? O homem é o pior animal à face da Terra, é o maior predador, que aliás é uma ideia que vem já desde o Clube de Roma e até poderíamos encontrar em Malthus, mas na realidade toda a atividade humana faz mal ao planeta e tem que ser limitada, não é? Em todas as suas dimensões, na agricultura, na energia, por exemplo. Por isso, por o homem ser o animal mais predador, é necessário o controlo demográfico e este é que é o foco, portanto, o controle demográfico acaba por ser um pé para o controle dos recursos naturais. Todos os recursos naturais da Terra. Pois. É esse o grande objetivo, não é? Pronto. Sim. Ora, outra característica ainda muito importante é a flexibilidade, a elevadíssima capacidade flexível que o Fórum tem na mudança dos conceitos, na relativização ou na anulação de conceitos como direitos humanos e soberania nacional. Porque o que é pretendido é o fim da privacidade. E qual é o argumento usado? A bem da transparência. Portanto, deixa de haver separação entre o que é o público e o que é o privado. Na nova ordem
no novo mundo devemos acostumar-nos à erosão total da privacidade e com aquele argumento que, a bem da transparência, quem não deve não teme, se não tem nada a esconder, não deve ter medo. Agora, vamos ver, aliás, um vídeo agora de Yuval Harari, e a dizer que tudo não passa de uma grande história, Cristo não existe, os direitos humanos não existem, portanto, foi tudo uma grandíssima invenção, portanto, e tudo, o caminho está aberto para reescrevermos uma nova história. Exatamente, vamos ver esse vídeo. Many, maybe most legal systems are based on this idea, this belief in human rights. But human rights are just like heaven and like God. It's just a fictional story that we've invented and spread around. It may be a very nice story, it may be a very attractive story, we want to believe it, but it's just a story. It's not a reality. It is not a biological reality. Just as jellyfish and woodpeckers and ostriches have no rights, Homo sapiens have no rights also. Take a human, cut him open, look inside, you find their blood, and you find the heart and lungs and kidneys, but you don't find there any rights. The only place you find rights is in the fictional stories that humans have invented and spread around. E não queria deixar, então, de voltar aqui um bocadinho a uma outra característica que é mesmo muito importante no Fórum Económico Mundial, que é a ideia do controlo demográfico. De onde é que vem esta ideia? Bem, são várias as presenças de pessoas muito conhecidas, até como, por exemplo, o próprio comandante Cousteau, que falou disso durante muito tempo, não é? A necessidade de reduzir a população, quer dizer, já não é só o controle, vejam bem a subtileza, já não é só o controle da população, mas é sim reduzir a população. E de onde é que vem esta ideia? Esta ideia vem de Malthus, mas é extraordinariamente bem operacionalizada no reinado de Jorge VI, não é? Em que, numa tal Real Comissão sobre População do Império Britânico, criada em 1944, é analisada a demografia numa perspectiva de ameaça à segurança do Império Britânico. Portanto, o crescimento populacional era visto das colónias, constituía, na opinião dos britânicos nesta altura, uma séria ameaça à segurança britânica. E, de acordo com esta comissão, era necessário, portanto, perceber que medidas é que poderiam ser tomadas de acordo com o interesse nacional, de forma a poder influenciar o comportamento demográfico no futuro. Portanto, nós vemos que no seio do próprio Império Britânico, forjaram-se um conjunto de políticas e de medidas e de conceitos, não é? Para implementados depois na prática e para se testar o comportamento das populações. E, na altura, o que é que eles fizeram? Desenvolver um conjunto de programas que depois foram utilizados nos Estados Unidos, foram falados também pelo Clube de Roma e foram aplicados pela ONU em diversas circunstâncias, associadas, como o nosso telespectador já poderá ter ouvido, associadas, portanto, ao planeamento familiar, relativamente à contracepção, ao aborto e à esterilização dos cidadãos, assim como, e outra subtileza, programas de fornecimento alimentar, associados ao controlo do crescimento populacional. Portanto, esta questão da alimentação é muito, muito capciosa e foi extraordinariamente bem desenvolvido no âmbito e no seio do Império Britânico. Portanto, isto de comermos, deixarmos de comer carne para comermos insetos é uma coisa que tem décadas de reflexão. Aliás, podemos ver não o Cousteau, o comandante Cousteau, mas um Sadhguru falar justamente da importância de haver uma diminuição da população. Exatamente, vamos então ver esse vídeo. So in the session we just attended here at the Economic Forum, I think there was a sense of relief actually in your frankness. You brought up some issues that others are reluctant to bring up. Always. All the religious groups are against me because I'm talking about population. They want more souls.
I want less on the planet. Ora, isto é de facto assustador. E Nuno, deste encontro de Davos, o que é que se realizou agora então em janeiro, onde eu estive presente a fazer a cobertura junto com os Rebel News e com outros grandes nomes aqui também do jornalismo cidadão, o que é que vocês destacam deste encontro de 2024? E, antes de ainda começar ponto por ponto, uma ideia geral é que, de facto, estas suas agendas parecem estar a encontrar dificuldades e obstáculos que se calhar não estavam a contar. Daí o próprio tema base ser reconstruir a confiança. E isso, de facto, está refletido logo no nosso primeiro destaque, que tem a ver com a desinformação, porque a desinformação foi apresentada pela Presidente da Comissão Europeia, a von der Leyen, como o grande problema a nível mundial para as grandes corporações, mais do que a guerra ou até as alterações climáticas. Obviamente, como nós sabemos, não deixa de ser curioso, porque o próprio líder do Fórum Económico Mundial e outras personalidades destacadas, muito associadas a ele, como Bill Gates, têm espalhado muita desinformação nos últimos anos. E o próprio CEO da Pfizer, que tem, nos últimos anos, então, tem estado muito próximo, foi mesmo condenado por um regulador por ter feito declarações enganosas sobre vacinação pediátrica Pfizer, e, portanto, coisas muito graves e que ocorreram, e são eles próprios a dizer que esse é o grande problema e nunca se penitenciaram, nem ele, nem em relação às pessoas que fazem parte do Fórum Económico, por este tipo de notícias que são graves. A segunda tem a ver com os gatekeepers, portanto, a posse da informação e que parece que a comunicação social está, de facto, a sentir que está a perder algum desse controle. Ora, e também outra característica que salta à vista são também os ataques à agricultura, bem a propósito do que está a acontecer agora pela Europa fora, onde eu também estive pessoalmente na Alemanha, em França, e que se estendeu agora a outros pontos. Mónica, isto é um facto também que eles lançaram ataques à agricultura, não é? É verdade, é verdade. Já foi o arroz, já foi, enfim, a carne, e agora a novidade nesta última reunião foi o café. Em Davos, portanto, na última reunião, um banqueiro suíço de nome Hubert Keller afirmou que tomar café produz CO2. Aquele café da manhã com o qual nós começamos a abrir o dia. Portanto, a ciência terá descoberto que a produção de 1 tonelada de café provoca a emissão de 15 a 20 toneladas de CO2. Portanto, concluiu que o café que todos bebemos emite 15 a 20 toneladas de dióxido de carbono por tonelada para a atmosfera e, por tal motivo, deveríamos todos ganhar mais consciência, portanto, sermos cidadãos mais conscientes e percebermos que, cada vez que bebemos um café, nós estamos essencialmente a libertar dióxido de carbono para a atmosfera. Bem, o Fórum Económico Mundial abriu uma guerra declarada à agricultura e prevê-se que, talvez não o Estado, mas as grandes corporações tomem o lugar do Estado na gestão mais parcimoniosa dos recursos naturais, como são o território. Okay. E em relação também à identidade digital, Mónica, também isso é um tema muito, muito importante para eles, não é? Da maior importância, aliás, eu diria mesmo que o nó górdio é a pedra angular de toda a construção da Agenda 2030 está na identidade digital. E podemos ver também, num vídeo que iremos passar a seguir, o próprio contributo, a participação da Rainha Máxima da Holanda relativamente a isto. E uma vez mais, se estiverem, se lembrarem, este tema da identidade digital reflete o quê? Reflete aquela extraordinária capacidade de reformulação de conceitos que eu referi há pouco. Se não vejamos, a própria Rainha Máxima da Holanda diz que a identidade digital é muito necessária para serviços financeiros, para a escolaridade, para determinar também quem tomou a vacina ou não e para receber também os subsídios do governo. Não, já está a perceber para onde é que isto vai, não já? Que crítica é que nós podemos estabelecer?
Pronto, o tal derrapagem, não é? Risco de privacidade e derrapagem para uma sociedade totalitária. Algumas dúvidas nós podemos, para fechar, nós podemos dizer relativamente ao conceito de identidade digital. Na realidade, se o telespectador pensar comigo, nós já temos uma identificação. E ela até já está digitalizada. Então, porquê mudar aquilo que já existe e que já está digitalizado, que é a identificação digital, para identidade digital? Exatamente. É que, sabe qual é o problema? É que nesta nova era, nesta nova ordem, esta nova identidade digital vai aglutinar, vai juntar no mesmo sítio todas as características físicas, todas as características comportamentais e as atitudes de um cidadão. Está a ver para onde é que isto vai, não está? Exatamente. Vou aqui passar para o Nuno, porque, Nuno, entretanto, fala-se também que já há dissidências em relação ao Fórum Económico Mundial. O que é que nos podes trazer sobre isso? Desta vez, mesmo lá dentro, tivemos algumas vozes contraditórias, o que não é muito habitual. Embora, claro, não fossem muitas e o clima não deixou de ser consenso habitual. Talvez o mais destacado, obviamente, que foi o Milei. Falou-me mais da parte em termos ideológicos, tentou desmontar, de acordo com a opinião de cada um, as fragilidades dos modelos económicos menos liberais, embora muitos não estejam convencidos de que, de facto, não sejam um aliado das agendas do Fórum Económico Mundial e que seja o tal cavalo de Troia que já falámos aqui. Destacava só, para finalizar, aqui outra intervenção, que ainda foi mais dura em relação ao Fórum Económico Mundial, talvez tenha sido a única, pelo menos que eu me apercebi, e que foi do presidente do Heritage, que é uma fundação, e ele apresentou-se muito como acérrimo defensor de Donald Trump. Não sei se teve alguma coisa a ver com isso, ou teve alguma coisa a ver com as eleições, mas de facto foi um ataque muito acérrimo e atacou diretamente aquilo que ele considerou as elites globalistas no Fórum Económico Mundial, e podemos ver só um breve trecho dessas afirmações dele, depois duraram mais tempo e foram bastante fortes. It's laughable that you would, or anyone would, describe Davos as protecting liberal democracy. It's equally laughable to use the word dictatorship at Davos and aim that at President Trump. In fact, I think that's absurd. But I'm going to step aside from that constructive criticism and instead answer your question. Yep. And I'm going to be substantive here. President Trump, if he's the next president, for that matter, I think whoever the next conservative president is going to take on the power of the elites, which I mentioned earlier. But the thing that I want to drive home here, the very reason that I'm here at Davos, is to explain to many people in this room and who are watching, with all due respect, nothing personal, but that you're part of the problem. Political elites tell the average people on 3 or 4 or 5 issues that the reality is X, when in fact reality is Y. Take immigration. Elites tell us that open borders and even illegal immigration are okay. The average person tells us in the United States that both rob them of the American way of life. They're right. I guess the favorite at the World Economic Forum is climate change. Elites tell us that we have this existential crisis with so-called climate change, so much so that climate alarmism is probably the greatest cause for mental health crisis in the world. The solutions, the average person know, based on climate change are far worse and more harmful and cost more human lives, especially in Europe during the time that you need heating, than do the problem and the problems themselves. China, the number one adversary, not just to the United States, but to free people on planet Earth. Not only do we at Davos not say that, we give the Chinese Communist Party a platform, another supranational organization, the World Health Organization. E então, fechamos este tema com um vídeo da semana que está relacionado precisamente com tudo isto. No Cambarru, Anuri, no Camai, no Camwacá, na Anuri, no Yuyuá, na Warron, Xinambo, Panque, Tu Xinam, Chaval aqui, Xinamo Kikirani, Tsai, Chavai Kirani, Tsai, Makikirani. Awama Wananã,
Numa rua, no uai, uai, xarai. Ora, então, Mónica, comentário final a este vídeo curioso. Pois, eu relembro só aquela expressão dos Monty Python, dos saudosos e magníficos Monty Python, and now something completely different, não é? E reparem, Cristo, se ouvirmos o Yuval Harari, não é? O historiador oficial do Fórum Económico de Davos, Cristo não existe, o homem vai ser redundante porque vamos ter a inteligência artificial que vai ser melhor médico que os médicos, vai fazer tudo melhor do que qualquer um de nós. E, aliás, o próprio Yuval Harari diz que a inteligência artificial vai escrever uma nova Bíblia muito melhor. E a julgar por aquilo que vi das participações neste último fórum, não é? Vi a bruxa. Portanto, há uma bruxa em Davos, a bruxa de Davos, não é? Será para quê? Apresentar na nova ordem a nova religião mundial? Será que a nova religião de Davos é xamânica? Será que é a única que protege a Mãe Terra do homem predador? Será que a próxima religião xamânica com bruxas é a religião da quarta revolução industrial? Exatamente. E você, já pensou? Excelentes questões. Eu introduzo aqui o Nuno para a conclusão, porque de facto eu acho que a presença da bruxa foi a mais acertada no Fórum Económico Mundial. Eu confirmei com os meus próprios olhos o que muito do que lá se passa, e de facto era uma energia muito negativa, do pior que há à face da Terra. Ora, então assim, me despeço. Sérgio, deixa-me só acrescentar sim. Então isto. Eles no fundo também são todos um bocadinho bruxos, porque eles é que adivinham o que é que vai acontecer, quais é que são os grandes problemas, quais é que vão ser as soluções quais são as soluções que resultam, portanto, é só mais uma. Se calhar esta dá mais nas vistas, mas o resto não é muito diferente. Sim. Embora é assim, quando sou eu a provocar as coisas, é fácil adivinhá-las, digo eu, e fecho com esta tirada. É verdade. Ora, Nuno, muito obrigado pela presença. Vemo-nos na próxima semana. Muito obrigado, Sérgio. Parabéns pelo teu excelente trabalho também nas reportagens lá no Fórum Económico Mundial, e uma boa noite para todos os espectadores e para vocês os dois. Muito obrigado. E Mónica também, muito obrigado pela presença e pelo contributo aqui a este jornal da Blind Spot. Eu faço minhas as palavras do Nuno e prometo que para o próximo episódio nós trazemos uma bola de cristal. Exatamente, combinado, fica combinado. E assim fechamos este jornal da Blind Spot, inteiramente dedicado ao Fórum Económico Mundial, que eu no local não resisti a apelidar de Fórum de Criminosos, e porque foi exatamente isso que senti, embora obviamente essa seja uma opinião minha pessoal e não reflita aqui o do jornal. Muito obrigado então a todos pela vossa presença aí desse lado. Já sabem que podem ler tudo sobre o Fórum Económico Mundial, tudo sobre as notícias que a grande imprensa não mostra no site www.blindspot.pt. Forte abraço e até para a semana.